Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, a ajuda à Igreja que sofre, aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Aido e espero contar com a sua companhia uma vez mais aí desse lado ao longo dos próximos 50 minutos. En agosto del 2016 comenzamos atendiendo solo los días lunes. Después subimos a 2 días, a 3 días, ya vamos por 5 días a la semana. Este sacerdote chama-se Martin Vecas. Ele está a mostrar-nos como a fome está a crescer no seu país. A cantina da paróquia tem cada vez mais pessoas à porta que querem entrar. São filas de pessoas sem nada, de pessoas com fome, pais e filhos, novos e velhos. Este país é a Venezuela. E estamos a falar da Venezuela, pois a Igreja voltou a chamar a atenção para a situação dramática de milhares de homens, de mulheres e de crianças que se encontram como que encurralados na pobreza, forçados tantas vezes a emigrar, famílias em desespero perante uma crise que não dá amostras mesmo de querer desaparecer. A Venezuela vai ser um dos países em destaque no programa de hoje, em que vamos contar uma vez mais com a presença da Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. Mas não vai ser só a Venezuela a estar no centro da nossa atenção ao longo desta próxima hora. Vamos falar também da França, pois houve diversos casos de profanações em igrejas, e vamos espreitar também a Arménia, onde a comunidade católica, extremamente pequena, tem vindo a realizar, no entanto, um notável esforço no trabalho na área social. E vamos também até ao Egito para continuar a desenvolver o dossiê sobre a violência, os raptos e os casamentos forçados de raparigas e de mulheres cristãs. E vamos ainda, por exemplo, até aos Camarões para escutar o bispo de Yagoa, que nos vai explicar por que razão o terrorismo do Boko Haram tem levado a comunidade local à pobreza, à miséria extrema. E vamos começar precisamente por aqui, por este país, por este relato, no fundo, tão inquietante. Como eu disse, nós temos uma declaração importante do bispo de Yagoa, Dom Bartolomeu, em que se refere à pobreza extrema em que se encontram as populações por causa, Catarina, dos ataques terroristas do Boko Haram. É verdade, Paulo. De facto, a atividade dos terroristas do Boko Haram tem provocado uma miséria extrema nesta região e, por isso, diz-nos Dom Bartolomeu Iaúda, reflete-se também na própria Igreja Católica. A diocese de Yagoa fica situada no extremo norte dos Camarões, muito perto da fronteira com o Chad e também com a Nigéria. De visita à sede internacional da Fundação AIS, em Königstein, na Alemanha, Dom Bartolomeu acusa diretamente um grupo terrorista, o Boko Haram, que pretende a instauração de um califado, de ser o principal responsável pela pobreza que afeta toda a região, pedindo por isso ajuda para a própria sobrevivência do clero. Sim, é isso. De facto, é uma declaração muito importante, pois não deixa margem para dúvidas sobre o estado em que se encontra esta região norte dos Camarões, portanto, em consequência destes ataques do Boko Haram. Portanto, o bispo fala mesmo em pessoas que vivem numa miséria extrema e agradece toda a ajuda que lhe possa ser dada à sua diocese. Uma ajuda que será mesmo essencial, pois se não existir, é praticamente impossível o trabalho da Igreja. Sem dúvida, Paulo. De facto, o Bispo diz-nos mesmo que sem a nossa ajuda seria muito mais difícil o trabalho dos sacerdotes, mas também a própria formação dos seminaristas. Ele diz-nos ainda que, por exemplo, e gostaria muito de sublinhar também aqui este ponto aos nossos telespectadores, ele diz-nos que as pessoas não conseguem pagar as propinas dos filhos nos seminários, não têm forma de ajudar a própria Igreja na sua subsistência e, por isso, até os próprios padres, neste momento, já têm alguma dificuldade em investir, em ter dinheiro para se vestirem. É, pois, neste contexto de empobrecimento total das populações desta região situada, recordo novamente, a norte dos Camarões, por causa da violência dos terroristas do Boko Haram, que vamos escutar então as palavras de denúncia, mas também de agradecimento do bispo de Yagoa.
Alors, je suis Monseigneur Barthélemy Aouda du diocèse de Yagua à l'extrême nord du Cameroun. Je donne un grand merci à tous ceux qui travaillent ici à l'église en détresse et à tous les bienfaiteurs parce que l'église en détresse nous aide pour la formation des prêtres, nous aide pour les intentions des messes, pour la construction des chapelles. Et sans ces aides, ça devrait être difficile pour nous parce que nous venons des milieux très pauvres. Et les gens n'ont pas les moyens pour payer la pension de leurs enfants au séminaire. On n'a pas de moyens pour construire les églises. Mes prêtres ne devraient pas avoir des moyens aussi pour se déplacer et même pour se vêtir grâce aux intentions des messes. Les prêtres ont quelque chose par mois. Donc nous disons un très grand merci à l'Église en détresse et surtout aux bienfaiteurs. Et le diocèse de Yagua est dans une zone de Boko Haram, ce qui explique notre extrême pauvreté, notre extrême misère. Alors nous disons un grand merci à tous ces chrétiens qui aident l'Église en détresse pour pouvoir nous aider, nous les diocèses du tiers-monde. Dos Camarões, vamos agora para a Arménia. De África, vamos para a Europa. Mas mantendo como um pano de fundo um mesmo ambiente de pobreza, de dificuldade, de uma igreja que precisa e muito de ajuda. Vamos falar da Arménia, pois este país foi visitado recentemente pelo responsável de projetos da Fundação AIS, Marco Mencaglia, que nos faz um relato, Catarina, de uma igreja católica muito pequena, que representa apenas uma minoria da população, mas que desenvolve, porém, um trabalho excepcional no setor social. Sem dúvida, Paulo, e penso que essa é mesmo a principal conclusão desta visita do nosso colega à Arménia, onde, como diz, de facto a Igreja Católica desempenha um papel notável junto às populações mais pobres, mais necessitadas, isto apesar de ter uma expressão muito pequena no tecido social do país. Estamos a falar da Arménia, um dos primeiros países do mundo a assumir o cristianismo como religião oficial. Recentemente, a Arménia esteve no centro das atenções da comunidade internacional por causa do conflito, isto no final de 2020, no enclave de Nagorno-Karabakh, um conflito que opôs a Arménia ao Azerbaijão. Foi, podemos dizer mesmo, uma guerra que durou, Catarina, apenas 44 dias. Sim, foi uma guerra que durou apenas 44 dias, mas que provocou de facto um profundo rasto de sangue, de morte e destruição. Portanto, calcula-se que durante estes 44 dias tenham perdido a vida mais de 5.000 pessoas e que houve a fuga de cerca de 90.000 pessoas, a esmagadora maioria da população arménia que vivia no enclave. O apoio a essas famílias forçadas a fugir e que se encontram agora numa situação dramática é um dos desafios mais significativos que enfrenta a Igreja da Arménia, segundo nos diz Marco Mencaglia, o responsável de projetos da Fundação AIS para esta antiga República Soviética. Sim, é isso. Portanto, além do apoio às famílias, estas famílias, o Marco Mencaglia relata que a Igreja desenvolve, como já dissemos aqui no início, portanto, um trabalho excepcional junto dos mais necessitados, através da Caritas e das ordens religiosas. Portanto, a presença da Igreja é mais vincada no noroeste do país, portanto, uma região pobre e inóspita, situada a cerca de 2.000 metros de altitude, onde os invernos são rigorosos e que podem durar até cerca de 6 meses. E onde se verifica também uma taxa de desemprego muito elevada. Sim, é um desemprego muito acentuado e por isso tem levado também as pessoas a procurarem trabalho noutros países da região. E, portanto, é a migração para a fuga à pobreza. E é neste contexto que se percebe a importância deste apoio social
que é desenvolvido pela Igreja. Claro, é compreensível que a Igreja, face a uma realidade tão difícil, tão adversa, se tenha de facto comprometido a prestar o serviço social aos mais pobres da sociedade, a fim de lhes dar esperança, a fim de lhes dar algum conforto e também uma saída, uma alternativa à saída do próprio país. Mas a Igreja enfrenta outros desafios também na Arménia, nomeadamente ao nível da formação de seminaristas. Sim, esse é o outro aspecto que é salientado no relatório que o nosso colega Marco Mencaglia nos entregou após a sua viagem. Portanto, é de facto significativa a falta de condições para a formação de seminaristas. Aliás, importa dizer que a Igreja não tem sequer um seminário para fazer a formação dos seminaristas e por isso é preciso enviá-los para outros países da Europa. Havia um projeto para a construção de um seminário em Gyumri, mas este projeto foi suspenso devido à falta de verbas. De qualquer forma, Catarina, o problema mais agudo, mais urgente, prende-se mesmo com o apoio aos mais de 90 mil refugiados de guerra do enclave de Nagorno-Karabakh. Sim, sem dúvida, Paulo, até porque muitas dessas famílias cristãs perderam tudo o que tinham. Portanto, na grande maioria são, e diz-nos o nosso colega Marco Mencaglia, são mães solteiras e com filhos e que vivem agora em circunstâncias muito difíceis, muito precárias. Por isso a Fundação AIS aprovou, esteve atenta a este problema e por isso já aprovou um projeto de ajuda de emergência precisamente para estas famílias. Estamos a falar da Arménia e aproveito esta ocasião para irmos ao encontro de uma mulher muito especial, Arosiag Sajonian. É a Madre Superiora das Irmãs da Imaculada Conceição. Ela nasceu na Síria, mas a sua história está indelevelmente ligada à Arménia, onde chegou em 1990, ultrapassando então a desconfiança das autoridades soviéticas. Sim, nessa altura o país ainda estava combalido com o devastador terremoto de dezembro de 1988, que provocou a morte de mais de 25 mil pessoas e deixou cerca de 1 milhão de pessoas sem casa. Foi, aliás, por causa desse terremoto, sensibilizada com a situação que o país atravessava, que a Madre Sajonian decidiu então ir para a Arménia. Chegou ao país em 1990 e no ano seguinte, logo no ano seguinte, deu-se outro terremoto, só que desta vez político, com o desmoronamento da União Soviética. Desde então, a Arménia é uma nação independente, mas continua, como já vimos, aliás, a ser um país muito pobre. A irmã é responsável pelo acolhimento de crianças órfãs e tem sido parceira da Fundação AIS. Ou melhor, a Fundação AIS é que tem sido parceira do trabalho notável que ela vem realizando neste país. Mas há uma história muito interessante sobre a irmã Catarina e o Papa Francisco. É verdade, Paulo. De facto, como sabemos, o Papa Francisco visitou a Arménia em junho de 2016 e fez questão também de visitar o convento, este centro e também o orfanato das Irmãs da Imaculada Conceição. Como a visita estava a ser muito intensa, o Papa Francisco pediu para descansar um pouco numa das salas do convento e ficou por lá cerca de 2 horas. Mas isso bastou para que esta sala se tornasse quase como num museu e passasse a ser, de certa forma, um lugar de peregrinação. Isto porque todos querem ver o quarto onde o Papa Francisco descansou. O Papa que visitou a irmã para conhecer de perto o seu trabalho junto das crianças órfãs, uma das missões que abraçou com toda a energia e que tem procurado realizar também com o apoio da Fundação AIS, como fez questão de agradecer, como vamos ver já de seguida. I would like to say very special thank you to the Church in Need that for the past many years they have been helping us, especially our camp project, and that every time I have written to the director, we always had a positive answer from them. And we depend a lot on our humanitarian organizations through whom we can really realize our projects. And since our projects are mainly for the poor, for the orphans, and for the needy of our country, I appreciate very much the help we are receiving. And I have to say very frankly that the Church in Need has been one of our major
benefactors and to whom we owe all our respect and thankfulness. Continuando pela Europa, vamos agora até França, onde as autoridades registaram pelo menos uma dezena de casos de profanações em igreja e apenas desde o início deste ano, de tal forma que o próprio Ministro do Interior já veio a público a manifestar, Catarina, a sua solidariedade para com a comunidade cristã, classificando como inaceitáveis estas ocorrências. Sim, de facto, Gérard Darmanin afirmou que, como governante, tem como missão proteger os locais de culto não só de atos criminosos, mas também do terrorismo, afirmando por isso que irá reforçar os meios de segurança, nomeadamente com a instalação de câmaras de vigilância. Bom, desde o início do ano foram já registadas várias ocorrências, um pouco, podemos dizê-lo, por toda a França. É verdade, Paulo, foram cerca de uma dezena, sendo que um dos casos deixou de facto um rasto de indignação, porque para além dos danos materiais, do roubo de dinheiro, houve ainda também o roubo das hóstias consagradas. E isso aconteceu em que igreja? Na igreja de Saint-Germain de Vitry-sur-Seine. Portanto, o assalto foi no passado dia 7 de janeiro e a indignação dos paroquianos foi tão grande que logo no dia seguinte se realizou uma missa de desagravo. Esse assalto motivou, como já vimos, uma declaração do Ministro do Interior em defesa dos espaços de culto, não só dos criminosos, mas também dos ataques dos terroristas. E essa afirmação do Ministro faz-nos recordar agora o tenebroso ataque que aconteceu a 29 de outubro de 2020 à Basílica de Notre-Dame, em Nice, em que um terrorista islâmico, munido de uma faca, matou 3 fiéis, tendo decapitado mesmo uma das vítimas, uma mulher francesa de 60 anos. Esse atentado deixou a comunidade cristã, obviamente, em estado de choque. O frade dominicano José Luís Almeida Monteiro, radicado neste país há 4 décadas, afirmou-se sem palavras numa declaração ao telefone, ao nosso programa, logo após o atentado. Vamos recuperar agora essas afirmações. Eu pertenço à província dominicana de França, portanto entrei aqui, mas é verdade que viver num país em que há esta surdez política e este ambiente de violência. Fiquei pensando no trajeto que andei nos transportes todo dia, como é o meu cotidiano. Esse ataque pode acontecer no meu convento, aqui na nossa igreja, que fica numa artéria muito, muito conhecida, fica na Rue du Faubourg Saint-Honoré, que é a mesma rua em que fica a Embaixada da Inglaterra, o Palácio Presidencial. Portanto, pode acontecer aqui, pode acontecer em qualquer igreja. Digamos, radicais existem, infelizmente, aos montes. Sim. E realmente esta situação, não quero ser pessimista, mas ela infelizmente só se poderá repetir. Creio que infelizmente vamos diretos para uma confrontação cada vez mais violenta. Agora vamos até ao Malawi e regressamos à África. Vamos ao encontro do padre Ephraim Chikviri. Na diocese de Zomba, no sul do país, há 5 prisões. O padre Chikviri é capelão de todas elas. Podemos dizer mesmo, Catarina, que este é um padre muito especial. Sim, podemos dizer que ele de facto é muito mais do que um capelão. Portanto, para muitos dos presos é através deste padre que conseguem de facto sonhar com uma vida nova após este tempo de reclusão. Para muitos dos pobres, o padre Chikviri é o amigo que nunca tiveram. Falamos deste padre que está no Malawi por uma razão muito especial também. Não é fácil ser capelão ao mesmo tempo em 5 prisões diferentes, prisões que ficam distantes largas dezenas de quilómetros umas das outras. As estradas são mesmo muito difíceis. É verdade, Paulo. De facto, as estradas em África por vezes tornam-se quase como que intransponíveis, principalmente na época das chuvas, quando a terra vermelha se transforma em lama e que deixa buracos tão profundos que por vezes os carros maiores e mais resistentes parecem ser engolidos pela própria terra. Mas o padre Chikviri nem tem carro, ele desloca-se com uma motorizada
que já se esfalfou em centenas e centenas de viagens. Sim, esta é uma daquelas histórias que eu gosto de contar, pois mostra de facto como por vezes podemos ser muito, muito úteis com muito, muito pouco. Como o Paulo disse, de facto a motorizada do padre Chico Iri já fez milhares de quilómetros, o que é notável nas estradas de África, e agora tem de ser substituída. E então o padre Chico Iri pede-nos ajuda para ver se consegue comprar um carro robusto, que lhe permite então estar presente sem grandes dificuldades nas 5 cadeias em que é capelão, assegurando assim a sua missão junto dos presos. Até porque o padre Chico Viri já conseguiu introduzir, digamos assim, uma rotina de atividades bem assinalável em cada um destes 5 estabelecimentos prisionais. Sim, além de celebrar a missa nas 5 cadeias, ele também organiza encontros mensais com reclusos, organiza, por exemplo, também encontros de cursos de estudo bíblico, de aulas de catequese e às vezes até faz de psicólogo, principalmente junto àqueles que estão a atravessar fases mais complicadas. Muito bem, já percebemos que este é um padre especial que faz um trabalho notável em 5 cadeias no Malawi e que precisa da nossa ajuda para ter, digamos assim, um carro robusto. Como é que nós podemos ajudá-lo, Catarina? É muito fácil, Paulo. Portanto, quem nos estiver a ver neste momento e queira ajudar o Padre Chico Iri, então basta entrar em contato connosco para o nosso telefone e dizer que quer ajudar o Padre do Malawi, o capelão das prisões, a ter um carro para a sua missão. Acho que ele, de facto, merece este nosso apoio e merece esta nossa ajuda para que possa continuar o seu notável trabalho junto dos presos. Não é para o Malawi, mas vamos para a Zâmbia agora e vamos ao encontro de um outro padre também muito especial. Um padre que tem muitas vezes as mãos sujas de óleo e que também muitas vezes os seus paroquianos encontram deitado no chão debaixo de algum carro. É que além de padre, Francis é também mecânico e dizem os seus amigos que ele tem mesmo um dom. Seja no altar, ou seja debruçado sobre o motor de algum automóvel, ele é o único no que faz e garante que por ali, naquela região da Zâmbia onde ele vive, haverá sempre algum carro disponível para a evangelização, para o trabalho dos sacerdotes, das irmãs, dos catequistas. O meu pai era mecânico e foi aí que o interesse começou. Aprendi a maior parte das coisas sem uma educação formal, mas através da experiência. Vendo como o meu pai trabalhava. Assim, tem sido como uma parte de mim. Cresci neste ofício desde que me lembro. Esta é a minha paróquia natal. Cresci aqui, fui batizado aqui, fiz aqui a minha primeira comunhão e fui ordenado aqui mesmo no altar. Aquilo de que mais gosto é ser mecânico e padre. Então achei que não fazia sentido separá-los. E pensei, bem, posso tornar-me padre e continuar a fazer aquilo de que mais gosto, que é ser mecânico. Foi assim que o interesse começou. Procuro sempre o Padre Francis quando tenho um problema no carro. Às vezes trago cá o carro, mas não tenho dinheiro. Às vezes fazem-me um serviço, ajudam-me e dizem que posso pagar mais tarde. O Francis tem-nos ajudado imenso, especialmente aos que trabalham nas paróquias com carros e motas. Sempre que temos uma avaria ou um problema com os nossos veículos, especialmente eu, venho sempre aqui e ele ajuda-me sempre. Ele tem um dom. É um homem bom.
Neste momento, o mais difícil são os meios de sobrevivência. Os meios para a evangelização. Para chegarmos às capelas, para chegarmos aos cristãos, precisamos de meios. Não podemos ir do ponto A ao B sem transporte. No arranque do programa, nós escutámos um padre, o padre Martin Vegas, a descrever como a pobreza tem vindo a crescer no seu país, de tal forma que a Igreja se viu forçada mesmo a criar em cada paróquia uma cantina para que as famílias em maior necessidade possam ter alguma coisa para comer todos os dias. O país, já o sabemos, é a Venezuela. Já iremos ao encontro deste sacerdote. Para já, Catarina, importa dizer que os bispos da Venezuela estiveram reunidos em assembleia plenária que terminou agora a 13 de janeiro. E no final houve declarações fortes, nomeadamente do arcebispo de Cumana. Sim, é verdade. De facto, Dom Jesus González de Zarate, arcebispo de Cumaná, afirmou logo após a Assembleia Plenária que é moralmente inaceitável haver quem queira manter-se no poder a todo o custo perante a situação dramática que se está a viver no país. No final dos trabalhos, Dom Jesus, que é agora o presidente da Conferência Episcopal, referiu 3 realidades que ele considera escandalosas no seu país. Sim, ele falou no desmantelamento das instituições democráticas, das empresas estatais, referiu ainda a imigração forçada de quase 6 milhões de venezuelanos e disse ainda que é impossível não criticar também a pobreza em que vive a grande maioria do povo, destacando a subnutrição infantil e também as situações injustas vividas pelos mais idosos. É neste contexto que escutámos logo no arranque do programa esse lamento do padre Martin Vegas, que tem procurado transformar a sua própria paróquia numa cantina, que tem procurado ajudar os mais vulneráveis da sua comunidade. Em San Sebastián de Maiquetía, a igreja junta as migalhas que sobram para que ninguém passe fome. Millones de personas en Venezuela sobreviven hoy en medio de una escasez de alimentos sin precedentes. La Iglesia venezolana sostiene con gran esfuerzo esta necesidad y en cada parroquia del país hay un comedor donde se atiende a los más vulnerables. Ellos cuentan contigo para seguir recibiendo el pan de cada día. Soy el padre Martín Vegas. Estamos aquí en el comedor parroquial San Sebastián de Maiquetía. Habitualmente comen 150 personas. Comen con nosotros también personas de la tercera edad y algunas personas con algunas discapacidades físicas. Agregamos también a los papás de los niños. En agosto del 2016 comenzamos atendiendo solo los días lunes. Después subimos a 2 días, a 3 días, ya vamos por 5 días a la semana. Mi nombre es Mayra González, soy mamá de estas 3 niñas y nosotros siempre venimos aquí 3 días a la semana viniendo y chévere de verdad porque de verdad que es una gran ayuda, por lo menos uno la comida de la casa la estiró un poquito más. Llenar la cesta de la compra de una familia para un mes cuesta actualmente $300. Las personas que tienen trabajo alcanzan a tener un sueldo de solo $5. Ayuda a la iglesia necesitada. Quiere apoyar a la iglesia en Venezuela en su misión de dar de comer a los que pasan hambre y necesitan tu ayuda. ¿Pueden contar contigo? Haz algo grande por Venezuela. Contigo daremos vida a un país que se muere. Dona. Tal como o padre Vegas, que acabámos de escutar, também a irmã Chiquinquira é um exemplo extraordinário desta igreja de mangas arregaçadas, nesta igreja pronto-socorro de um povo que atravessa, podemos dizê-lo, talvez a maior crise de toda a sua história. Las religiosas en Venezuela son hermanas y madres que no descansan. Ayudan a todos sin escatimar en esfuerzo y cariño. Ellas cuentan contigo para sanar a un país que se desangra.
Hola, soy la hermana María Chiquinquirá, soy una religiosa de la Congregación de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret. Vivimos en un pueblo muy sencillo en las montañas en Venezuela. Como sabrán, nuestro país está sufriendo mucho en estos días. Nos enfrentamos a una situación muy inestable. A veces no tenemos electricidad ni agua corriente. Los alimentos son tan caros que muchas personas no pueden permitirse comprar leche o pan. No obstante, debemos mantenernos fuertes y rezamos a Dios para que nos dé esperanza y amor para ayudar a la gente de la mejor manera posible. Una manera de ayudar es el comedor que tenemos, para que los niños y otras personas en necesidad puedan comer al menos una vez al día. En nuestro centro de formación enseñamos a las mujeres peluquería y costura para que puedan aprender un oficio para ganarse la vida. Dios nos ha llamado para estar aquí con nuestra gente. Así que aquí estamos, sirviéndola, apoyándola, estando presentes en sus vidas. Ayuda a la iglesia necesitada, apoya a religiosas de Venezuela, como la hermana María Chiquinquirá, para que puedan tener un sustento y sobrevivir. Haz algo grande por Venezuela. Contigo daremos vida a un país que se muere. Dona. Da Venezuela vamos agora até Macau, ao encontro do nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação, desde esta diocese tão especial no sul da China, onde, como dizemos todas as semanas, se fala e reza ainda em português, um olhar também sempre especial sobre a vida da Igreja. Após vários anos de ter sido inaugurado o Instituto Interuniversitário de Macau, que viria a dar lugar ao que é hoje a Universidade de São José, eis também Timor-Leste inaugurou, no passado mês de dezembro, a Universidade Católica Timorense São João Paulo II. Encontramos algumas semelhanças entre estas duas instituições de ensino superior. Em Macau, o português é a língua oficial de uma região administrativa especial da República Popular da China, que é Macau. Em Timor-Leste, um país independente, que conseguiu a sua independência da Indonésia, também o português é a língua oficial. Outro dado curioso é que ambas as instituições, sendo privadas, têm fortes apoios, não só dos seus governos, como também das suas dioceses. E, em terceiro lugar, ambas as universidades são multiculturais, não só ao nível do quadro de docentes, como também da sua massa de alunos. Por exemplo, para a Universidade Católica Timorense São João Paulo II, já foram contratados 50 professores, sendo que ainda são esperados mais professores da Indonésia, de Macau, de Portugal e do Brasil. Há, no entanto, uma grande diferença entre as duas instituições, que passamos a ler. Enquanto que em Macau, hoje, a Universidade de São José, o Instituto Interuniversitário de Macau começou por ser um instituto onde apenas eram lecionados mestrados e doutoramentos, a Universidade Católica Timorense São João Paulo II irá arrancar já com 4 faculdades, lecionando licenciaturas desde o primeiro ano. Foi José Miguel Encarnação, nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da segunda parte do nosso programa. Na segunda parte nós temos encontro marcado no Camboja, mas vamos falar também da importância de os nossos telespectadores serem benfeitores da Fundação AIS, porque ser benfeitor da Fundação AIS é colaborar numa obra de misericórdia, e vamos falar também, uma vez mais, do relatório sobre os raptos, a violência e os casamentos forçados a que estão sujeitos as raparigas, as mulheres cristãs, em vários países. E hoje vamos falar de um país em concreto, o Egito. Para já, vamos para um breve intervalo e daqui a pouco vamos falar de tudo isto. Até já.
Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, aqui na TV Canção Nova. Eu sou o Paulo Aido e comigo está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS aqui em Portugal. No arranque desta última parte do nosso programa, nós vamos, como disse há pouco, até ao Camboja. Na semana passada, nós conhecemos um missionário italiano, o padre Luca, que nos lembrou o sofrimento que a pequena comunidade católica, representando menos de 1% da população, tem passado neste país asiático, especialmente durante o regime de Pol Pot, que reprimiu a prática religiosa, que destruiu quase todas as igrejas e que reduziu a presença cristã quase a zero. Hoje vamos ao encontro de um pescador que tem, Catarina, uma história invulgar para nos contar. É verdade, Paulo. Esta é de facto uma história de um pescador que teve um sonho improvável, mas que o incomodou a ponto de o querer confirmar. Portanto, no sonho apareceu-lhe a imagem de Jesus a dizer que estava com frio e que estava no fundo das águas do rio Mekong e que precisava de ajuda. E Jesus, no sonho, pedia-lhe para ele mergulhar nas águas escuras do rio para ser resgatado. Exato, e o pescador atirou-se mesmo ao rio, sem imaginar, no entanto, que esse mergulho iria mudar a sua vida para sempre. Bom, e não dizemos mais. Chamo agora, então, a sua atenção para esta história invulgar que nos chega do Camboja e que envolve o sonho de um pescador. Ngày 8-10 ខែ 11 ហ្នឹងខ្ញុំដេកមិនដឹងស្មានណាទេប៉ុន្តែទាំងយេស៊ូមកព្រះយេស៊ូមករំលឹកហៅខ្ញុំទៅឲ្យទៅតាមគាត់ឡើងទៅគាត់ឲ្យឃើញក្នុងយល់សពខ្ញុំតាមគាត់មកកន្លែងហ្នឹងឃើញមែនឃើញរូបព្រះម៉ែម៉ារីយ៉ាហ្នឹងរៀងស្អាតទៅមកស្អាតទៅយកទៅដល់ពហិយហ្នឹងមកពី10គាត់ណាទៅរកព្រះយេស៊ូវការទៅយប់មិញយល់សពហ្នឹងមកជួបគេមកមុនគេជួយរុញទៅដែរគេមកមុនបានខ្ញុំសួរគេសួរតើរកប្រមាណ3រកចម្លាក់ទូចហ្នឹងខាងអូនឯងខាងយេស៊ូវខ្លួនអូនឯងដឹងមិនបានវានេះវាឆ្លើយជាមួយខ្ញុំវាថានឹងហើយព្រះយេស៊ូវកាត់ខ្ញុំលើអញ្ចឹងអរពេកទាំងបានរកប្រមាណទៀតអញយកទៅដល់ពហិយឥឡូវអញទៅផ្ទះហើយអញមានបានចង់បានស្អីជាមួយឥឡូវពីមុនគាត់ដើររួចណាដើររត់បើមិនតាមគាត់ចាប់វិញរត់ទាំងដួជំងឺទុនដៃទុនជើងគឺមែនតើហ្មងកាលពីស្រង់ទៅឥឡូវឡើងហើយខ្ញុំថ្ងៃណាគាត់ទៅអកឋាននៅកន្លែងព្រះម៉ែបនស្រន់សុំរាល់ថ្ងៃគាត់ជាហើយឥឡូវខ្ញុំតាមទស្សនាកាតូលិកនឹង3ឆ្នាំពីមុនខាងគាត់បានខ្ញុំតាម Camboja, Macau, na China, Venezuela, Zâmbia, Malawi, França, Arménia e Camarões. O nosso programa ainda não chegou ao fim e já andamos por estes países todos, já falámos destes países todos. Em comum tivemos histórias de violência, de perseguição contra os cristãos, tivemos histórias de comunidades muito pobres que precisam de ajuda até para a comida do dia-a-dia. Tivemos padres que nos pedem ajuda para realizarem o seu trabalho missionário. Tivemos histórias de pessoas que têm dado tudo o que têm, tudo o que podem, apenas para auxiliar os mais pobres, os mais desfavorecidos da sociedade. E é aqui, Catarina, é aqui que entramos nós. É aqui que entram os benfeitores da Fundação AIS.
Benfeitores da AIS que podem às vezes, ou quase sempre, com muito pouco, fazer de facto a diferença, ajudando a minorar o sofrimento destas famílias, destas comunidades cristãs que falámos hoje aqui no nosso programa. Nós temos vindo a falar disto nos últimos programas, mas importa deixar bem vincada esta ideia. Cada um de nós pode desempenhar um papel essencial na ajuda a estes cristãos que sofrem, a esta igreja perseguida no mundo, tornando-se para isso benfeitor da Fundação AIS. É um desafio isto. Sem dúvida, Paulo. Eu diria que é quase um imperativo da nossa consciência. Sabemos de tantas histórias de sofrimento, ouvimos falar de tantas notícias, de tantas pessoas em lágrimas, tantos relatórios. Como podemos então ficar nós de braços cruzados? Como podemos não fazer nada por estas pessoas? Por isso, como eu tenho dito aqui tantas vezes no nosso programa, os cristãos perseguidos são a elite da Igreja, são de facto um exemplo para todos nós e por isso ser benfeitor da Fundação AIS é ajudar esta Igreja numa verdadeira obra de misericórdia. E tudo isso é importante, e por tudo isso, aliás, é muito importante haver cada vez mais benfeitores da Fundação AIS. Claro, Paulo, portanto, a nossa força vem sem dúvida dos benfeitores, eles são de facto a alma da nossa instituição e por isso, quantos mais benfeitores tivermos, mais projetos poderemos ajudar, mais capelas poderemos construir, mais crianças poderemos dar roupa quente no inverno, mais padres, mais irmãs, mais catequistas, mais missionários poderão ser ajudados nas suas missões. Precisamos de todos para conseguirmos chegar mais longe. Fica aqui então esse desafio a todos os que nos estão a ver. Tornem-se benfeitores da Fundação AIS. É isso mesmo, e deixe-me agora dirigir diretamente a todos aqueles que nos estão a ver neste momento e dirigir dizendo que junte-se a nós, junte-se a esta causa dos cristãos perseguidos, junte-se a esta causa de missão da Igreja que sofre. Nós precisamos de si, os cristãos perseguidos precisam de si, precisam das suas orações, precisam da sua generosidade e por isso torne-se benfeitor da Fundação AIS e ajude-nos a ajudar mais cristãos perseguidos em todo o mundo. Exemplo do trabalho da Fundação AIS é também a denúncia das situações de perseguição, da violência contra as comunidades cristãs. Já na reta final do nosso programa vamos falar uma vez mais do relatório Ouçam os Gritos Delas, um grande trabalho de investigação da Fundação AIS sobre o rapto, violência e casamentos forçados de raparigas e mulheres cristãs em diversos países. Falamos deste relatório, pois uma das suas autoras, a professora Michelle Clark, da Elliott School of International Affairs, em Washington, veio dizer que esta violência contra as mulheres cristãs pode ser vista mesmo, Catarina, como uma arma de guerra. É verdade, Paulo. De facto, a professora Clark reconhece que os ataques contra as mulheres cristãs aumentaram em número nos últimos tempos e diz que há prova de que esses ataques são planeados até ao último pormenor e que também por isso podem ser considerados como se fosse uma arma de guerra contra as minorias religiosas. Michelle Clark é uma especialista em questões relacionadas com os direitos das mulheres e tem dedicado grande parte do seu tempo, da sua investigação, à violência contra as mulheres cristãs no Egito. Realidade que é, Catarina, podemos dizê-lo, particularmente grave. Muito grave mesmo, Paulo. Ela diz-nos, por exemplo, que se uma mulher cristã egípcia é forçada a converter-se ou é casada à força com um muçulmano, depois de ser raptada, é praticamente impossível que ela regresse à sua fé cristã. E a professora Michelle Clark diz mesmo que, caso essa mulher cristã consiga libertar-se do sequestrador, muito dificilmente será aceite de novo. E diz ainda que se ela tiver filhos, estes filhos permanecerão para sempre muçulmanos, ou seja, os raptores, os agressores, acabam sempre por afetar não só a mulher raptada, e caso venha a ser mãe, atingem igualmente os seus filhos. Bom, vamos focar então a nossa atenção neste país, o Egito. Vamos focar a nossa atenção nesta questão tão sensível que é do rapto de raparigas cristãs, de mulheres cristãs. Makram Yacoub é uma mãe que não se conforma com o desaparecimento das suas 3 meninas. Ela quer tê-las de volta.
saber o paradeiro das nossas filhas. As nossas filhas têm 14, 16 e 15 anos. Onde estão? Quem as levou de junto de nós? Como é que elas estão? Eu quero falar com a minha filha, quero ouvir a voz dela, saber se está viva ou não. Não quero mais nada. Quero ouvir a voz da minha filha. I wanted to hear my daughter's voice. O Egito é muito frequentemente associado à história antiga, às dinastias faraónicas, às pirâmides e ao turismo. Poucos turistas no Egito se apercebem do que se esconde por trás da fachada deste antigo paraíso. The facade of this ancient paradise. Em 2011, houve um aumento significativo dos atos de terror contra cristãos, constituem apenas 15% de uma população de 80 milhões. Talvez o aspecto mais terrível e oculto da perseguição contemporânea aos cristãos é o rapto e a conversão forçada de meninas menores de idade. Os casos de conversões forçadas ao Islão têm sido predominantes no Egito desde o início dos anos 90 do século XX, desde que começaram a surgir os grupos islâmicos e a Sharia. Estes incidentes ocorriam sob a égide da Agência de Segurança Nacional. Após a revolução e a dissolução da agência, os salafitas começaram a agir de acordo com os seus próprios objetivos. Depois da revolução, apercebemos-nos que o seu interesse se vira para as meninas de 11, 12 e 13 anos. Há um grande grupo de raparigas desta faixa etária que desapareceu sem deixar rastro. Uma dessas meninas egípcias raptadas tem 14 anos. Nadia Said Makram, e desapareceu durante uma ida à igreja. Levei-a até à igreja. Quando a celebração começou, saí por uns momentos. Quando regressei, Nádia já tinha desaparecido. Saímos e procurámos pelas ruas. Depois regressámos à igreja, mas ela não estava em lado nenhum. De repente disseram-me: a tua filha foi raptada. Fiquei em choque. Quando soube que a minha irmã tinha sido raptada, demos a volta a todos os lugares com os nossos amigos e colegas, também cristãos, corremos de um lado para o outro, procurámos em toda a espécie de lugares, até nos hospitais. Estávamos todos profundamente chocados. Mais tarde descobrimos que ela tinha sido raptada por ser cristã. They had kidnapped her because she was a Christian. Os raptos estão de forma trágica e crescente na ordem do dia no Egito. As meninas cristãs são levadas para locais desconhecidos onde são violadas repetidamente, drogadas e então, após algumas semanas de tortura, são coagidas e chantageadas a converter-se ao Islão. Se uma menina cristã desaparece no Egito, atualmente o mais provável é ela aparecer num filme de vídeo ou 2 ou 3 meses depois admitindo ter se tornado muçulmana de livre vontade. No momento em que faz esta declaração, oficialmente torna-se muçulmana e a sua família cristã perde todos os direitos sobre ela. Não podia comer, beber, nem dormir. Tudo o que eles queriam era drogar-se e violar-me. Outro grupo de homens veio e levou-me. Fiquei com eles durante 2 dias. Não sei como sobrevivi. Eram 5. Ficaram comigo num quarto. Eu não conseguia distinguir o dia da noite, não conseguia dormir nada. Pelo menos 50 homens violaram-me durante esse mês e pelo fato de eu ser cristã, não se fez nada. Os cristãos locais alegam que as autoridades islâmicas não só nada fazem para proteger estas meninas, como frequentemente aceitam estes raptos de forma tácita como parte de uma chamada para o Islão regional mais alargada. Call to Islam.
Estes atos também são financiados por apoiantes islâmicos de outros países. Uma menina vale entre 20 a 100 mil libras egípcias, dependendo da sua aparência e da sua posição social. Embora os locais onde as meninas cristãs são mantidas em cativeiro sejam por vezes conhecidos, a polícia local mantém-se silenciosa em relação a estes crimes. Os pais de Nadia Said, desde o dia do seu desaparecimento, têm pedido, sem êxito, à polícia egípcia que haja de forma a revelar os autores do crime. A situação é ainda mais dramática por haver conhecimento do paradeiro do homem de 40 anos responsável pelo rapto de Nadia. Fui participar ao rapto ao Ministério Público. A polícia veio à minha casa, agrediu-nos e revistou a casa. Fui obrigada a sair porque o procurador me disse literalmente que acabariam connosco. Devia ter ficado calada. Embora saiba quem é o raptor, não devia ter feito acusações, mas simplesmente ter aceito o inquérito sobre o desaparecimento. Tenho de aceitar o rapto da minha filha ou fugir. Foi a primeira parte desta grande reportagem da Fundação AIS sobre as jovens, as raparigas e as mulheres cristãs raptadas no Egito. Na próxima semana nós iremos continuar com este trabalho que nos leva até esse mundo escondido e ignorado da violência contra a comunidade cristã. E assim chegamos ao fim do nosso tempo, chegamos ao fim do nosso programa deste Igreja no Mundo, aqui na sua televisão. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, a diretora da Fundação AIS em Portugal, assim todos os que nos ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. E já sabe, eu conto consigo sempre aí desse lado na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.